Salve Maria, sou servo missionário Roberto. Quando a gente medita o Velho Testamento, principalmente ali Êxodo, do 1 até o 20, você vai entender o que Deus está proibindo. Os protestantes ele usam esses textos distorcidos. Para você entender o que Deus está proibindo, você tem que começar a ler Êxodo lá do comecinho, quando Deus chama Moisés. Moisés porta-voz do Velho Testamento. Olha só que interessante, ó. Êxodo 20, versículo 4. Não farás para ti escultura nem figura alguma do que está em cima no céu, ou embaixo sobre a terra, ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrará diante delas, e não lhe prestará culto. Eu sou o Senhor, teu Deus, um Deus zeloso, que vingo a iniquidade dos pais, dos filhos, dos netos, dos bisnetos, daquele que me odeia. Olha só que interessante. Mas o 3 também ele é mandamento. O 3 que você vai entender o que Deus está proibindo. Aqui, ó. Não terá outros deuses diante de minha face. Porque ali no Egito tinha aqueles feiticeiros, aqueles mágicos, aqueles sacerdotes do rei do Egito, né? Do egípcio, né? Faraó. Que fazia milagres e prodígios, enganador. Vou dizer aqui em Êxodo 7, ó. Que interessante, ó. Porque o povo, os judeus, ele era escravo dos egípcios. E o egípcio era uma cultura pagã. Tinha várias divindades. Deuses. Êxodo 7, ó. 8 e 12, ó. O Senhor diz a Moisés e Arão: se o faraó vos pedir um prodígio, tu dirás a Arão: toma a tua vara e joga diante do faraó, e ela se tornará uma serpente. Aqui já tira aqui essa base. Deus usando de um objeto para operar seus milagres e prodígios. Só que interessante, ó. Tendo Moisés e Arão chegado à presença do faraó, fizeram o que o Senhor tinha ordenado. Arão jogou sua vara diante do rei e de sua gente, e ela se tornou uma serpente. Mas o faraó mandando vir os sábios, os encantadores e os mágicos. Ó. Sábios, encantadores e os mágicos. Que você já vai ter uma noção o que Deus está proibindo. Aqui você vai ter uma noção da cultura, da tradição pagã. Sábios, encantadores e mágicos. Mas o faraó 11, Êxodo 7, 11. Mas o faraó mandando vir os sábios, os encantadores e os mágicos. Esses fizeram o mesmo com seus encantamentos. Jogaram cada um a sua vara, que se transformaram em serpente, mas a vara de Arão engoliu as deles. Entretanto, como o Senhor lhe havia anunciado, endureceu o coração do faraó, e eles não quis ouvi-lo. Quer dizer o quê? Arão jogou sua vara, cajado, se tornou uma serpente. Os encantadores, que interessante, os feiticeiros, os sábios fizeram a mesma coisa, os mágicos. A vara deles se transformaram em serpente também. Para você ver a cultura, a tradição pagã. Milagres e prodígios enganadores. Êxodo 8, 1 e 3. Ó. O Senhor diz a Moisés: dizei a Arão, estendei a tua mão com a tua vara sobre os rios, os canais e os lagos, e fazer subir as rãs sobre a terra do Egito. Arão levantou a mão sobre as águas do Egito, e as rãs subiram e cobriram a terra. Os mágicos, porém, fizeram outro tanto com seus encantos. Fizeram subir as rãs sobre a terra do Egito. Olha só que interessante.
É isso. Se você for catar aqui, se você for estudar profundo, você vai entender. O povo de Deus, o povo eleito está ali num país pagão, um país que cultua ídolo, deuses pagãos, que tem feiticeiro, que tem mágico, que tem sábios, que são sacerdotes do faraó. Por isso que Deus está proibindo aqui, ó, quando Deus tira o seu povo dessa imundícia, dessa perdição, dessa feitiçaria. O próprio faraó, ele se autodenomina um Deus. Aqui, ó. Não terá outros deuses diante de minha face. Não farás para ti escultura nem figura alguma do que está em cima, ó. Que interessante. É isso que Deus está proibindo. Mas os protestantes querem usar esse texto para perseguir a igreja católica. Você tem que entender a tradição. O que Deus está proibindo. Quando Deus liberta o seu povo ali, Deus dá mandamento, Deus dá preceito. Deus manda fazer imagem via sacra, Êxodo 25, 18. Totalmente a contrária daqueles feiticeiros, daqueles encantadores, daqueles mágicos, daqueles sábios que adoravam ídolos e deuses. E tinha imagem também de deuses, a imagem do faraó, Deus Sol, Deus Ra, Deus Ram. Interessante. É isso que a Bíblia está proibindo. Aqui, ó, Deus usa de imagem via sacra. Aqui, ó, Êxodo 25, 18, ó. Fará 2 querubins de ouro. Eu fará de ouro batido as duas terminadas, tá bom de um lado, outro de outro lado. Êxodo 26, tabernáculo. As cortinas ali tinham querubins artisticamente bordado, desenhado. O altar dos holocaustos, o óleo para a lâmpada, as vestes sacerdotais, consagração dos sacerdotes, Êxodo 29, o altar dos perfumes, Êxodo 30. Interessante. Moisés e Araão, ele é o foco principal. Moisés, ele é o porta-voz. Araão, ele é o sacerdote. Quem falava para Moisés era o sacerdote Arão. Deus falava com Moisés, Moisés passava para o sacerdote. Olha a importância que o cajado de Arão tem. Fazia milagres e prodígios. E os feiticeiros tentavam imitar, mas não conseguiam. Porque a glória de Deus é inefitável. O diabo tenta imitar milagres e prodígios enganadores. Mateus 24, 24. Falso profeta, ele vai operar milagres e prodígios enganadores, de acordo com os feiticeiros lá do Velho Testamento. Mas tem uma hora que não vai ter como, meu irmão. Eles mesmos vão reconhecer. Êxodo 8, do 12 ao 15. Não. É Deus mesmo agindo. Não tem o que fazer. Eles até reconhecem, ó. Ó o farol. Não tem como. É Deus, é Deus. Liberte esse povo aí, senão nós está ferrado. Aqui, ó, 12, ó. Terceira praga, os mosquitos, ó. Aqui, ó, 14, ó. Os mágicos, usando de seus encantamentos, tentaram produzir os mosquitos, mas não puderam. Os mosquitos ficavam sobre os homens e os animais. Então os mágicos disseram ao faraó: isso é dedo de Deus. Interessante. Por isso que a Bíblia proíbe feitiçaria, cartomancia, encanto, adivinhação. Hoje os profetas estão nessa tática aqui, ó. Esse evangelho de fábulas, de novidade, tentando imitar o verdadeiro evangelho.
com suas fábulas, com suas novidades e perseguindo a igreja, que é o baluarte da verdade, 1 Timóteo 3,15. Só você ler Êxodo todinho, você vai entender o que Deus está falando. De que imagem de Deus ele está falando. É simples entender isso. Não catar só 2 versículos e fazer uma doutrina para perseguir a igreja. Não é o Sila Malafaia, não é Rodrigo Silva, não é tantos hereges aí distorcendo a Escritura. Simples entender. Só você catar Êxodo do 1 até 35, 36, 40. Olha só que interessante. Até... Vê até onde vai. Até 41. Até 41 você vai entender. Depois que você lê todo esse Êxodo do 1 até o 40, aí você pode pregar Êxodo, versículo 3 e 4, não só o 4. Porque a Bíblia não se baseia só num versículo, pastores. Ou o Júnior Trovão, que pregou sobre isso também. Ou Sila Malafaia, que pregou sobre isso também. Todos os protestantes também pegam sobre isso. Então, você tem que só não catar um texto. Você tem que catar desde Êxodo, do 1 até o 40. Não só catar só um versículo bíblico e fazer uma doutrina, não. Tem que ter todo o contexto todo. Para a honra e glória do Senhor. Para você pregar verdadeiramente a doutrina, a tradição, o magistério e a Escritura. Salve Maria sobre sua vida.